Quando nós meditamos nos profetas, nós percebemos que a Babilônia não foi apenas um império na época de Nabucodonosor. Nós vemos que a Babilônia, que se torna a Grande Babilônia, é um sistema político, religioso e cultural que iniciou lá na época de Babel, lá na época de Nimrod, e ele vai perdurar até o final dos tempos. O sistema babilônico, ou o sistema da Grande Babilônia, é um sistema que tem agido de maneira invisível desde a época que Nabucodonosor caiu. O sistema babilônico, ele continua, ele perdura, mas agora ele age de maneira invisível e através da religião, através da política e da cultura, tem influenciado as pessoas a se afastarem cada vez mais do seu Criador. E hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito da Grande Babilônia. Agora não mais a respeito do tema música, mas nós vamos falar do sistema babilônico que tem influenciado as pessoas. E nós vamos meditar um pouquinho como o profeta Jeremias já previa a queda desse sistema babilônico. Os profetas, eles profetizaram muito mais a respeito do tempo da igreja do que do período deles ou para o Israel literal, o Israel da época deles. Os profetas tinham em seus lábios mensagens importantes para a Igreja de Cristo que viveria no período da graça. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A Igreja de Jesus Cristo precisa se acostumar a meditar nos profetas com a visão profética para o Novo Testamento. Nós vamos ver várias profecias dentro dos profetas da Antiga Aliança, que eram profecias que começavam com o Israel da época deles, ou começavam a ser falado com o Egito, com a Babilônia, com as nações da época deles, mas quando eles começavam a falar com a Babilônia, com o Egito, com Tiro, eles direcionavam essas profecias, lançando essas profecias como uma espécie de continuidade para o Novo Testamento, ou para a época da igreja. Nós vamos ver que vários reinos da época dos profetas se tornaram reinos espirituais. E o próprio contexto, a própria profecia nos mostra que as coisas que os profetas continuam falando não eram mais para aquele rei da época ou para aquela nação da época. As profecias começavam para as nações da época, mas elas eram direcionadas para Tiro, ou para o Egito, ou para Babilônia, que são sistemas invisíveis que continuam atuando nos dias de hoje. Queridos, nós precisamos ter em mente porque a besta de Apocalipse, capítulo 13, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Você nunca parou para pensar nisso? As 7 cabeças falam de reinos que oprimiram o povo de Deus em épocas passadas, só que essa besta ela está presente no final dos tempos, porque esses reis têm a mesma maneira de pensar de reis, como reis do Egito, como faraós. Essa besta, ela tem a mesma maneira de pensar de Nabucodonosor, tem a mesma maneira de pensar de reinos antigos que hoje não existem mais, mas eles existem de maneira invisível. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 51. Jeremias capítulo 51, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Presta bastante atenção. Versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Nesse primeiro versículo você vê que o profeta Jeremias, ele tinha uma queixa contra a Babilônia da época dele, você conhece bem a história. Jeremias se levanta profetizando para Israel se arrepender de seus pecados e se entregar à Babilônia da época deles. A nação de Israel, na época, rejeitou a boa parte, ou a maior parte, dos líderes da nação de Israel, naquela época, rejeitaram a profecia de Jeremias, e Jeremias segue em seu ministério dizendo para Israel, se entrega para a Babilônia, porque Deus está usando Nabucodonosor para trazer disciplina para vocês. Só que, queridos, aqueles que eram usados como ferramentas para corrigir o povo de Deus na época de Jeremias, também tinham sentenças sobre eles, porque eles foram usados para oprimir, mas seriam castigados por sua opressão.
Quando Jeremias aqui, nesse versículo 1, você vê claramente que Jeremias está profetizando para a Babilônia da época dele, Jeremias, ele aponta a palavra de Deus para a Babilônia, dizendo, vocês oprimiram o povo de Deus, vocês vão promover o cativeiro babilônico, mas Deus julgará vocês. Então, queridos, nós não podemos tirar a literalidade da profecia. Só que quando nós olhamos para esta profecia e nós começamos a ler ela, queridos, a extensão da profecia de Jeremias, aqui no capítulo 51, é uma extensão falando de todo o sistema babilônico ao longo das gerações a partir daqui. Ele começa profetizando para a Babilônia da época dele, mas nós vemos no contexto que esta profecia ela se expande para esse sistema da grande Babilônia que perdurará até a vinda de Jesus Cristo. Olha o versículo 2. Enviarei padejadores contra a Babilônia. Olha só, queridos, a linguagem de Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 18. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então, nós vemos aqui que esta Babilônia, ela será castigada no dia da calamidade. Quando o texto fala sobre o dia da calamidade, na palavra de Deus, o dia da calamidade está falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Aqui o profeta Jeremias está dando um grande salto. Primeiro ele aponta o dedo para a Babilônia da época dele e ele joga a profecia para o dia da calamidade. Por quê, queridos? Quando você olha essa palavra aí, padejadores, está falando a respeito de um povo estranho ou um povo estrangeiro àquela cultura que se misturaria com aquela Babilônia e essa Babilônia seria dispersa. E quando nós falamos de dispersão, nós estamos falando a respeito de uma outra cultura que entra dentro daquela nação para dispersar as pessoas daquela cultura. Foi exatamente o que a Babilônia tentou fazer e nós vemos que a Assíria fez de maneira perfeita com o Reino do Norte, com o reino em que tinha ali as 10 tribos. A Babilônia ela vem para subjugar o Reino do Sul, que tinha ali a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, como você muito bem conhece. O Reino do Sul, que seguia ali a linhagem de Davi. Mas quando nós falamos de eficiência em dispersar ou em eficiência de padejadores, são agentes que se misturam nas nações, estrangeiros que tentam confundir aquela cultura. Deus está dando a sentença para aquela Babilônia, dizendo, eu vou misturar vocês com nações estrangeiras e vocês serão julgados, porque esses padejadores despojarão vocês, despojarão essa terra, e aí Deus lança essa profecia dizendo, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Ou seja, queridos, da mesma maneira que aquela nação, que a Babilônia, da época de Jeremias, promoveu ali uma mistura na cultura, ou tentou promover uma mistura na cultura, Deus estaria confundindo aquela nação, promovendo ali uma dispersão da nação daquela Babilônia especificamente. Só que essa grande Babilônia, quando ela é destronada, destruída na época de Nabucodonosor, ela continua vivendo como um sistema. Eu falei no início do vídeo, um sistema político, um sistema religioso e um sistema cultural. Esse sistema que age na política, na religião e na cultura é um sistema que está agindo, como diz o texto aí, até o dia da calamidade. Jeremias está dizendo, vocês também sofrerão e virão contra ela em redor no dia da calamidade, ou seja, o dia em que a calamidade tomará conta de todo esse mundo, porque Jesus Cristo voltará com grande poder e glória, julgando as nações do mundo, e inclusive a grande Babilônia, que vai ser julgada até antes da volta de Jesus. Agora, continua lendo o texto aí. O versículo 3. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com o seu, e contra o que presume da sua couraça, não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Olha só a sentença que Deus está dando. A sentença em que esta grande Babilônia, os agentes da grande Babilônia, chamados aqui de caldeus, aqueles que eram da Babilônia, eram chamados de caldeus, eles tinham vindo ali da Caldeia.
Só que, queridos, nós vemos que esses agentes hoje não são agentes literais como na época de Nabucodonosor. Hoje esses agentes são agentes que atuam muito mais de maneira espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, espíritos malignos inspiram o movimento dessa grande Babilônia, mas nós vemos que a grande Babilônia tem muitos agentes, pessoas físicas. Então nós vemos que esses agentes serão julgados e chegará um determinado momento que essa grande Babilônia não estará subjugando mais as nações, não estará mais influenciando as nações. Agora, queridos, eu estou colocando aí na tela o versículo 5. E mais uma vez, você que conhece o ensino das duas casas de Israel, você consegue testificar comigo que essa profecia de Jeremias não é uma profecia apenas para a época dele. Por quê, queridos? Ele diz assim: porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Queridos, presta bastante atenção nisso. Quando Jeremias estava profetizando, dizendo para a nação de Israel: se entreguem à Babilônia, porque Nabucodonosor vai subjugar Israel. Nabucodonosor está sendo chamado de servo do Senhor, porque ele será a ferramenta para tratar Israel de seus pecados. Neste momento em que Israel ele está recebendo a palavra do profeta Jeremias para se entregar à Babilônia, o reino do norte, o reino de Israel, o reino do norte, as outras 10 tribos, elas já tinham sido subjugadas pela Assíria. Aqui, o reino do norte, o reino de Israel, o reino de Efraim, já não estava mais de pé como uma nação própria, como uma nação que tinha uma identidade. Quando você olha para esse versículo 5, conhecendo o ensino das duas casas de Israel e conhecendo a história da divisão das 12 tribos, você sabe muito bem que quase aproximadamente 200 anos tinham se passado desde a época em que o reino do norte tinha sido levado pela Assíria. Só que o profeta Jeremias ele está dizendo: porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus. Espera aí. Com quem que ele está falando aqui? Porque o reino do norte nunca mais voltou a ser nação. Nós vamos ver Tiago em Tiago, capítulo 1, no versículo 1, falando sobre a carta sendo escrita às 12 tribos da dispersão, mas literalmente as 10 tribos, o reino do norte, nunca mais nunca mais voltou a ser um reino. Que esse reino, que era um reino de 12 tribos, também chamado de Reino Unido, foi um reino dividido em 2 reinos. Um reino se tornou o reino do sul, Judá, e o outro reino se tornou o reino do norte. O reino do sul tinha as 2 tribos, Judá e Benjamim, e o reino do norte tinha ali as outras 10 tribos. Só que, queridos, nós olhamos para esta passagem e nós vemos o profeta Jeremias citando as 2 casas de Israel, ou citando os 2 reinos, que são as 12 tribos divididas, dizendo que Judá e Israel, reino do sul e reino do norte, não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos. Como assim? O reino do norte, que é o reino de Israel, já tinha sido tomado pela Assíria, já estava ali misturado com os povos há quase 200 anos. O que ele está nos mostrando aqui? Que essa profecia aqui no versículo 5 é uma profecia futura. Tanto é que o próprio versículo, ele continua nos dizendo, que o próprio contexto, continua nos dizendo que esta profecia, ela é uma profecia para as 2 casas de Israel, que futuramente esses 2 reinos daria origem às 2 testemunhas. Nós vemos o profeta Oséias falando a respeito do reino de Judá e o reino de Israel constituindo sobre si uma só cabeça, porque grande seria o dia de Jezreel. Grande foi o dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e proporcionou que desses 2 reinos surgissem a igreja de Jesus Cristo constituída por judeus e gentios. Esse versículo 5 é uma clara evidência da expansão da profecia do profeta Jeremias. Ele começa profetizando para o Israel da época dele, e a profecia, ela toma uma dimensão, ela expande para um tempo futuro.
Não era apenas uma profecia para a Babilônia daquele tempo. Não era apenas uma profecia falando do Israel daquele tempo. Era uma profecia fazendo essa expansão, mostrando que é também uma profecia para o período da igreja do tempo do fim, para o período das duas testemunhas. Agora, olha o versículo 6. Continua aí, o versículo 6. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. Mais uma vez, nós vemos aqui um termo usado para falar sobre a ira de Deus. Primeiro ele diz, fugir do meio da Babilônia. Vocês lembram que eu falei que a Babilônia, depois que ela foi destituída, depois que Nabucodonosor, na verdade o filho de Nabucodonosor perde ali o reino, a Babilônia cai, os medos e os persas, eles subjugam a Babilônia. Quando a Babilônia cai, ela deixa de ser um reino literal para mostrar a sua cara através de um reino invisível. Somente aqueles que são espirituais conseguem discernir o reino invisível da Babilônia. Essa mesma Babilônia que se torna a grande Babilônia revelada no livro de Apocalipse. A grande Babilônia não é uma cidade, a grande Babilônia não é uma religião especificamente. A grande Babilônia é um sistema religioso, é um sistema político e é um sistema cultural. Através da religião, da política e da cultura, a grande Babilônia agora, ela está agindo de maneira invisível e a maior parte dos cristãos não conseguem perceber que estão no meio dessa Babilônia. A Babilônia é aquele sistema que fica promovendo ideologias que não procedem do Senhor. A grande Babilônia é aquela Babilônia que está promovendo cristãos, entre aspas, ou pregadores cristãos que falam muito mais a respeito do sistema ou dos benefícios desse mundo do que propriamente da palavra de Deus. Agora, ele diz, fugir do meio da Babilônia, ou seja, sai desse sistema, sai dessa igreja que só pensa em dinheiro, só pensa em recurso financeiro, sai dessa igreja em que os pastores estão em pecado e estão apoiando ideologias que não procedem do Senhor, que estão apoiando casamentos que são fora da palavra de Deus, que constituíram famílias que não procedem da palavra do Senhor. A grande Babilônia é a mãe das abominações dessa terra. E mais uma vez, digita aí na sua Bíblia online ou pesquisa no Google todas as palavras que Deus chama, pesquisa aí tudo aquilo que Deus chama de abominação ou de abominações na antiga aliança, no livro da lei. O que Deus chama de abominações ou de abominação? Quais são os pecados que Deus chama de abominação que estão lá na lei, nos salmos e nos profetas? Consulte o Antigo Testamento para saber quais são os pecados que a grande Babilônia promove. Continua aí comigo, queridos. Ainda no versículo 6, mais uma evidência que essa profecia ela recebe uma expansão para o futuro. Ele está falando sobre o tempo da vingança do Senhor, quando a grande Babilônia, esse sistema invisível, será julgado pelo Senhor. Agora, olha o versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. A Babilônia era um copo de ouro, porque Nabucodonosor, ele foi elevado pelo próprio Deus como o maior rei da terra na época dele, só que ela não é mais um império mundial, literal. Agora, a Babilônia é um império mundial, só que é um império invisível, que está com seus agentes. Existem aquelas mãos invisíveis que conduzem a grande Babilônia, um sistema político, religioso e cultural, que está ali promovendo doutrinas, incentivando doutrinas que não procedem do Senhor e embriagando as nações com seus ensinos e com suas ideologias. Qual que é a principal função da grande Babilônia? É conduzir as nações para que essas nações sejam doutrinadas e se desviem daquilo que o Senhor estabeleceu como regra, como lei. Tudo aquilo que leva o homem para o inferno, tudo aquilo que leva o homem para a condenação eterna, a grande Babilônia está com sua sedução financeira, com sua sedução aí de recursos, está desviando as nações dos caminhos do Senhor. Os reis da terra se embriagavam
E agora os reis da terra continuam se embriagando, porque esta grande Babilônia, ela tem um vinho. O vinho, este vinho que beberam as nações, esse vinho da prostituição, nós vamos ver alguns termos nesse sentido, né? O vinho das suas prostituições é tudo aquilo que as nações bebem, se embriagam, que promove uma alegria que é uma alegria repentina, ou uma alegria de curta duração, uma alegria da carne, uma alegria da alma, uma alegria que deixa as nações embriagadas ao ponto de sua visão espiritual, da sua visão a respeito das coisas de Deus, não ficarem claras e evidentes. Olha o versículo 8. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura, sarará. Agora, queridos, repentinamente caiu a Babilônia, lamentai por ela. Nós vamos ver que esse versículo 8, ele usa linguagens que Apocalipse capítulo 18 nos mostra, quando Deus dá a sentença e o anjo anuncia, caiu, caiu a grande Babilônia, ou seja, assim como o império antigo, o império da Babilônia com Nabucodonosor caiu, essa grande Babilônia, que é um sistema invisível, também vai cair, porque Deus estará promovendo o julgamento da grande Babilônia, que hoje está embriagando as nações com sua luxúria, com seu vinho, com essa embriaguez que desviam as nações do caminho verdadeiro. Olha o versículo 9. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a, cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. O que nós não podemos esquecer, que quando nós falamos de Babilônia, nós não podemos pensar que a Babilônia foi apenas o reinado de Nabucodonosor. Nós também não podemos pensar que a grande Babilônia, ou esse reino da Babilônia, ele começou com Nabucodonosor. O reino da grande Babilônia, ou a influência da grande Babilônia, ela começou lá com Nimrod, lembra da Torre de Babel? A grande Babilônia começou ali, o reinado dessa grande Babilônia começou lá em Babel, com Nimrod. E esse reinado perdura, passou pelo período ali de Nabucodonosor, quando esse reinado, ele ganhou um corpo, ele ganhou ali uma estrutura física, mas quando Nabucodonosor cai, a grande Babilônia continuou influenciando as nações, em determinados momentos com maior influência, em determinados momentos com menor influência, e esse reinado da Babilônia, que representa uma influência espiritual, perdura e perdurará até o final dos tempos, quando o nosso Deus estará julgando essa grande Babilônia. Uma influência espiritual que está embebedando, influenciando as nações, mais uma vez, a fugirem ou saírem dos caminhos do Senhor. Agora, queridos, presta atenção nesse termo que é usado aí no versículo 9. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a. Queridos, quantos não inventam? Quantos não dão a desculpa? Estando ali no meio da Babilônia, estando ali em casamentos que não procedem do Senhor, estando ali em festinhas, estando ali em baladas, com a desculpa de que estão com uma estratégia evangelística. Eu preciso ser luz no meio das trevas. Quando essas pessoas estão no meio dessa grande Babilônia, estão no meio de festas que desagradam ao Senhor, estão no meio de uma igreja que está ali pregando, está vivendo coisas que não procedem do Senhor, e essas pessoas dão desculpa dizendo, não, eu estou ali para ser a única luz no meio das trevas. Você já viu essas igrejas que promovem carnaval gospel? Tentando entrar no meio da grande Babilônia, achando que vai curar a grande Babilônia. O texto nos diz, Apocalipse vai dizer isso também, a grande Babilônia não tem cura. Se Deus quiser salvar alguém do meio da grande Babilônia, ele vai retirar aquela pessoa, mesmo ela estando errada, mesmo no erro, e vai tocar nessa pessoa fora da grande Babilônia. Se você é um cristão e acha que tem uma estratégia evangelística e se envolve no meio da grande Babilônia, se envolve em ambientes que a grande Babilônia domina, saiba que a mensagem para você hoje é: sai do meio da grande Babilônia. Você já viu essas pregadoras, esses pregadores famosos?
que se colocam ali no meio da grande Babilônia, usufruindo da comida da grande Babilônia, usufruindo da música, lembra da harpa, da música da grande Babilônia? Estando em festas, em casamentos que desagradam ao Senhor, e aqueles que estão de fora não conseguem ver a diferença daquele que serve em relação àquele que serve a Deus, porque está todo mundo dentro da grande Babilônia. A grande Babilônia não tem cura. Deus estará resgatando algumas pessoas da grande Babilônia, mas não será dessa maneira. A grande Babilônia, o sistema político, religioso e cultural não tem cura. Deus vai salvar algumas pessoas que estão dentro desse sistema. Mas você, cristão, não pode se misturar com as festas, com a música da grande Babilônia. O texto diz, ela não tem cura, deixai-a. Nós vamos ver o livro de Apocalipse dizendo, sai dela, povo meu, sai desse sistema, sai daí porque ela não tem cura. Então, queridos, olha agora o versículo 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Mais uma evidência de que esse texto do profeta Jeremias, ele ganha ali uma expansão. Jeremias começa profetizando para o Israel da época dele, para a Babilônia da época dele, e essa profecia ela tem uma expansão, e o texto nos mostra que nós devemos anunciar, né? O profeta diz, vinde e anunciemos em Sião. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esta profecia ganha uma expansão porque a antiga aliança foi firmada no Monte Sinai. A nova aliança está sendo firmada através de Jesus Cristo no Monte Sião. E o que isso significa? Significa que este juízo, ou esta profecia proferida pelo profeta Jeremias, ela tem que ser anunciada em Sião. Nós somos os filhos de Sião, e nós vamos ver várias referências dos profetas no Antigo Testamento. Quando ele está se referindo ao povo de Deus da nova aliança, eles citam o Monte Sião. O Monte Sião é referência para falar do povo da nova aliança. Então, queridos, quando ele diz anunciemos em Sião a obra do Senhor, ele está dizendo, a grande Babilônia será julgada. Deus promoverá maravilhas neste período em que a grande Babilônia estiver sendo julgada. Anunciem vocês que fazem parte do Monte Sião, vocês que fazem parte dessa aliança estabelecida no Monte Sião. Se preparem, busque a presença do Senhor, porque grandes obras o Senhor fará neste tempo. Agora, queridos, nós vemos uma grande conexão desse texto do profeta Jeremias. Deus dá uma profecia a ele para o julgamento da Babilônia da época dele, e esta profecia ganha uma expansão para o final dos tempos. E nós vamos ver várias conexões em Apocalipse capítulo 18. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 18. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 5. Presta bastante atenção para você entender as conexões que nós vemos nesse texto. Versículo 1 diz assim, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Presta atenção, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Nós vemos aqui a grande Babilônia recebendo, toda a paga, recebendo todo o juízo por causa de tudo que essa grande Babilônia fez ao longo das gerações. Grava bem isso, queridos. A grande Babilônia tem sobre ela principados e potestades que estão agindo ao longo das gerações. Quando o Senhor vier para promover o dia da ira ou o dia da vingança, como o próprio profeta Jeremias disse, Deus estará julgando os principados e potestades que estão sobre essa grande Babilônia. Você sabia, como eu falei em vídeos anteriores, a grande Babilônia, assim como todas as nações, todos os sistemas malignos, tem sobre eles um principado maligno que influencia aquela nação ou que influencia aquela ideologia. Agora, esse julgamento que Deus estará promovendo contra a grande Babilônia começa primeiro pelos principados e potestades que estão sobre aquela grande Babilônia. Primeiro Deus julga os principados e potestades e depois Deus vai julgar os agentes humanos que promoveram
tudo aquilo que a grande Babilônia propôs para eles, ou que os principados e potestades proporam para eles. Então Deus, quando ele for julgar a grande Babilônia, ele julga primeiro os principados e potestades que estão ali sobre essa grande cidade, e depois os agentes da grande Babilônia serão julgados. Agora, queridos, a grande Babilônia, ela aparece em Apocalipse no capítulo 17. Essa grande Babilônia, ela aparece em cima da besta. Ela aparece em cima da besta. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E por que ela aparece em cima da besta? Porque essa grande Babilônia, ela está influenciando as nações, e no final dos tempos ela ganhará uma força, porque através de suas ideologias, através da política, da religião e da cultura, ela estará embriagando as nações para que essas nações fiquem cada vez mais longe de Deus. E ela influencia as nações até chegar o último governante deste mundo. Porque o último governante deste mundo, e nós falaremos muito mais no futuro sobre isso, o último governante deste mundo, antes de Jesus Cristo assumir as nações, ele não vai aturar as ideologias promovidas pela grande Babilônia. Essa grande Babilônia será derrubada dessa besta de 7 cabeças e 10 chifres, e essa grande Babilônia, ela será pisada e julgada. Deus estará usando o último governante, que será o último governante que fará oposição ferrenha nos 3 anos e meio finais. E este último governante que vem de Nínive, que vem de uma religião muito conhecida, que faz oposição ao povo de Deus ao longo de milênios, você sabe muito bem. Esse último e grande governante não vai aceitar essas ideologias que pervertem a palavra de Deus. Você sabe muito bem quem é esse último governante. Ele vem de Nínive. Esse último governante que maquina o mal contra o Senhor, ele vem daquelas nações que estão ali ao redor de Israel hoje, no tempo que nós conhecemos, dessa grande religião que só cresce ao longo das gerações. Então, queridos, essa grande Babilônia será julgada primeiro nas regiões celestiais, com os seus principados e potestades, e depois os seus agentes aqui nessa terra. Olha o versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Nós vemos que essa grande Babilônia, ela tem embriagado as nações, como eu acabei de citar, ela estará sentada em cima da besta, a besta que nós sabemos que tem as 7 cabeças, as 7 cabeças da besta, que representa os reis ao longo das gerações. E essa besta, ela tem 10 chifres. Esses 10 chifres representam as 10 nações que se unirão no final dos tempos. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres tem o pensamento desses reis ao longo das gerações, mas estará sendo movida ali pelos 10 reis, que será uma espécie de união das Nações Unidas, uma organização das Nações Unidas, com 10 reis, que serão os últimos 10 reis, e dali daqueles 10 reis surgirá o pequeno chifre, que é esse rei que eu acabei citando. A grande Babilônia estará sentada nessas últimas 10 nações, promovendo as prostituições, como eu falei, através de suas ideologias. Agora, queridos, vai lá comigo no versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. A grande Babilônia será julgada. E todas essas políticas que não procedem do Senhor, essas ideologias, que nós olhamos e nós vemos mudança na linguagem, você lembra do tal todes? Promoção da grande Babilônia. Para perverter as nações, para confundir as nações, e essas nações que vão trocando sua linguagem, essas nações que vão aderindo a essas ideologias, são nações que não estão sendo nações que estão olhando para o futuro, que estão olhando para uma ideologia que vai ajudar a humanidade. Na verdade, as nações que aderem a essas ideologias são nações que estão arrebentando, que estão quebrando a soberania nacional, facilitando o domínio da grande Babilônia e facilitando o domínio da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Sabe todas essas ideologias que nós conhecemos? Então, são as ideologias promovidas pela grande Babilônia,
E as nações estão caindo nesse vinho da prostituição. E por que que as nações elas vão aceitando essas ideologias? Porque parece algo humanitário, quando na verdade as nações estão perdendo as soberanias para que seja mais fácil dominá-las. Queridos, é um plano genial, maligno, porém genial. Agora, esta grande Babilônia, ela tem no meio delas um povo chamado povo de Deus. O texto diz: sai dela, povo meu. Ou seja, você que é servo do Senhor e está aderindo a políticas ou a ideologias que não procedem do Senhor, você está no meio da grande Babilônia. Você que acredita que aderir a essas ideologias é algo maravilhoso, cultural, vai ajudar a humanidade a avançar, na verdade você está no meio da Babilônia. Quando você ficar acompanhando esses pregadores, essas pregadoras que ficam ali mostrando como se os padrões desse mundo fossem o verdadeiro evangelho, você que acompanha esses pregadores, esses cantores que aderiram, né, à ideologia da grande Babilônia, você está no meio dessa grande Babilônia. Todo o sistema babilônico será julgado no final dos tempos. E a mensagem hoje é: sai dela, povo meu. Deus estará levantando uma igreja forte, uma igreja que olha para a palavra de Deus e segue os princípios estabelecidos desde a fundação do mundo. Muitos servos do Senhor, muitos daqueles que se dizem servos do Senhor, serão julgados junto com aqueles agentes da grande Babilônia. Agora olha o versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O que isso significa? Significa que esta grande Babilônia está acumulando seus pecados desde a época de Nimrod. O sistema babilônico não começou com Nabucodonosor. O sistema da grande Babilônia não vai começar na última semana de Daniel. O sistema babilônico perdura por milênios. E tudo começou com Nimrod lá na criação, na época de Babel. Um sistema humano que está tentando chegar até Deus com entendimento humano e com inspiração maligna. Ao longo das gerações, esse sistema babilônico, que é um sistema político, religioso e cultural, está tentando perverter os caminhos do Senhor e desviar as nações do caminho verdadeiro. E Deus estará julgando esse sistema babilônico, porque Deus fará a sua justiça sobre as nações. A minha pergunta para você hoje é: será que você não está no meio do sistema babilônico? Será que você não pensa que existe uma espécie de modernidade e que a igreja precisa se modernizar? Quando na realidade a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus estabeleceu no início era bom e perfeito. E o homem sob o domínio do pecado, e o homem sendo escravo do pecado, com a inspiração de Satanás, tem pervertido os caminhos do Senhor. Mas chegará um tempo em que as nações do mundo, em que essa grande Babilônia, esse sistema maligno será julgado, e Deus estará resgatando e salvando apenas aqueles que são servos verdadeiros, fiéis do Senhor e que seguem esta palavra maravilhosa. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação e eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.